Olá, meus amigos, voltamos para falar de As Primaveras de Casimiro de Abreu. Agora vamos dar uma olhadinha detida em cada uma das 5 partes da obra e daqueles 3 eixos temáticos que nós nos propusemos a contemplar no livro no vídeo anterior que você deve ter acabado de assistir. Observe que a primeira parte, ou o livro primeiro de As Primaveras, ele tem 18 poemas. São 10 poemas iniciais, depois 4 poemas intitulados Brasilianas e mais 4 poemas intitulados Cânticos. Nesse, nós vemos aquele primeiro grande tema, que é o tema Saudade da Terra. Reforçando que Casimiro de Abreu viveu 3 anos em Portugal, ali de 1853 a 1857, e essa distância física, essa distância espacial, gerou exatamente o poema saudosista, né? O poema de saudade da terra, de saudade da pátria, de exaltação patriótica e ufanista. É aquele Gonçalves Dias, né? É o Casimiro de Abreu flertando com a poesia muito próxima da de Antônio Gonçalves Dias, o poeta maranhense. Interessante observar logo aqui na dedicatória, né, uma frase do Visconde de Chateaubriand, um poeta nacionalista pré-romântico. Traduzindo, diz assim: felizes os que não viram sequer uma fumaça das festas do estrangeiro e que participaram apenas dos banquetes de seus pais. Né? Portanto, daqueles que não tiveram que sair de sua terra, de viver no estrangeiro. Esse sentimento ele fica muito forte em alguns poemas que nós selecionamos aqui, iniciando pelo poema Minha Terra, constituído de oitavas, estrofes de 8 versos, em redondilha maior, versos de 7 sílabas poéticas. Todos cantam sua terra, também vou cantar a minha, nas débeis cordas da lira, hei de fazê-la rainha, hei de dar-lhe a realeza, nesse trono de beleza, em que a mão da natureza esmerou-se enquanto tinha. Observe, corri pras bandas do sul, debaixo de um céu de anil, encontrareis o gigante, Santa Cruz, hoje Brasil. Nós temos aqui as redondilhas maiores, caracterizando a métrica desse poema da primeira parte, de fortíssimo teor telúrico, de fortíssimo teor saudosista. No segundo poema que nós destacamos dessa primeira parte, interessante observarmos a figura do elemento familiar. O elemento que traz aquela visão da infância, o braço acolhedor da mãe, assim como os braços acolhedores da pátria. Logo nesse poema intitulado Minha Mãe, você vê aqui uma referência, não epígrafe, ao poeta Vitor Hugo. E nós temos aqui as estrofes em quartetos, com um verso final, sempre encerrando com a expressão minha mãe, ou na penúltima estrofe, uma mãe. Da pátria formosa, distante e saudoso, chorando e gemendo meus cantos de dor, eu guardo no peito a imagem querida do mais verdadeiro, do mais santo amor. Minha mãe, observe, né? Da pátria formosa, distante e saudoso. Temos aqui o verso de 10 sílabas poéticas. Chorando e gemendo meus cantos de dor. Observe aí essa constituição métrica, fazendo exatamente a identificação da forma fixa presente no soneto. Ó, nas horas caladas das noites de estio, né? Nós temos o verso com 11, o verso endecassílabo com 11 sílabas poéticas na sua constituição. Aqui a nostalgia da terra está mesclada à nostalgia da família, num poema dedicado à mãe acolhedora, à pátria acolhedora. E por falar, né, em saudosismo, vemos agora o seu poema mais famoso, o seu poema mais importante, o poema Meus 8 Anos. Né? Esse poema em que há a idealização da infância, a memória afetiva resgatada pelos elementos da natureza. Observe aqui as estrofes, né? 2, 4, 6, 8 versos, são oitavas. Ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, em redondilha maior, que são os versos de 7 sílabas poéticas. Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma inocência como perfumes à flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Esse é o poema exatamente em que ele celebra
essa saudade do passado, esse escapismo, essa evasão do mundo, esse retorno ao idílio da infância. E sempre observando na composição o polimetrismo. Aqui versos de 7 sílabas, ali versos de 11 sílabas, mais adiante versos de 10 e de 5 até de 2, é o que nós chamamos de polimetrismo, meus amigos. Separamos agora um poema intitulado Cânticos, onde você vê oitavas em redondilha menor. A tarde que expira, a flor que suspira, o canto da lira, da lua, o clarão, dos mares na raia, a luz que desmaia, e as ondas na praia, lambendo-lhe o chão. A tarde que expira, a flor que suspira. Já temos os versos em forma de 5 sílabas poéticas, são as redondilhas menores, nesse lindo poema intitulado Poesia e Amor. E na quinta parte, ou melhor, no quinto poema selecionado da primeira parte do livro, gostaria de destacar o elemento religioso. Aí você fecha aqui uma trilogia nessa primeira parte, onde há a nostalgia da infância, onde há a nostalgia da pátria, onde há o sentimento religioso e esse tripé, Deus, pátria e família. Atenção para o tripé, Deus, pátria e família, marcando o primeiro livro de As Primaveras. E eu encerro aqui com um elemento religioso no poema intitulado Orações. A alma, como um incenso ao céu se eleva, da férvida oração nas asas puras, e Deus recebe como um longo hosana o cântico de amor das criaturas. Do trono douro que circundam anjos, sorrindo ao mundo a Virgem Mãe se inclina, ouvindo as vozes de inocência bela, dos lábios virginais de uma menina. Da tarde morta, o murmurar se cala ante a prece infantil, que sobe e voa, fresca e serena qual perfume doce das frescuras rosas de gentil coroa. As doces falas de tua alma santa valem mais do que o valho, ó querubim. Quando rezares por teu mano à noite, não te esqueças também, reza por mim. Rio de Janeiro, 1858, 2 anos antes do falecimento do poeta, aos 21 anos de idade. E assim nós encerramos a primeira parte do livro, o livro primeiro, onde, semelhante a um Gonçalves Dias, Casimiro de Abreu celebra a sua pátria, a sua infância, o seu passado e a nostalgia do passado, com uma carga muito forte de sentimentalismo e religiosidade. Um forte abraço e seguimos já no vídeo de número 3 da nossa série As Primaveras. Um abraço e já passa para lá para a gente conferir o restante da análise da obra. Tchau, galera!